Ouvintes preciosos, nós estamos falando sobre a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos ainda sempre, estamos ouvindo um hino que leva-nos a relembrar o que já aconteceu dentro desta dimensão humana. Por exemplo, aquela civilização no tempo de Noé, aquela civilização antes do dilúvio. Aquele acontecimento foi a pessoas humanas como nós, muito embora que em outros tempos. Naqueles tempos, as pessoas viviam muito mais do que vivemos hoje. Hoje, em torno de 70, 80 anos, é a norma da vida, a existência humana. Mas naqueles tempos as pessoas viviam 600 anos, 800 anos, 900 anos e assim por diante. Mas eram pessoas humanas como nós. Mas como aquela civilização, aquele povo estava em pecado, em desobediência a Deus, então Deus decretou que o dilúvio, Deus anunciou que enviaria aquele dilúvio que todo o globo terrestre seria tampado, seria coberto por água. Trazendo para os nossos dias, aqueles 120 anos de pregação de Noé, foi o Evangelho sendo pregado para aquele povo durante 120 anos. Ainda que Noé, uma pessoa que não veio da área científica, ele era simplesmente um camponês, mas um profeta escolhido por Deus para anunciar a mensagem do dilúvio. E, como sempre, a incredulidade manifesta. As pessoas não raciocinam que nós estamos vivendo num tempo passageiro. Uma civilização que recebe a palavra, recebe, vamos dizer assim, um entendimento perfeito para saber entre o certo e o errado. E as pessoas não dão ouvido para aquilo que é a voz da vida, e vida com abundância, vida eterna. Disse o Senhor Jesus Cristo em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você veja que por eles não crerem na mensagem de Noé, simplesmente pereceram a todos nas águas do dilúvio. E hoje, para os nossos dias, nós estamos citando assim, sobre esse sentido desta civilização, porque foi um acontecimento que aconteceu precisamente entre humanos, com os humanos, como nós somos humanos. Então veja, pessoas, conforme já mencionei, capacitadas de inteligência para saber entre o bem e o mal. E nós, nesta dimensão tão curta, perdemos, às vezes, a oportunidade da vida eterna. Tal como o profeta desta era, ele foi levado à sexta dimensão. Foi mostrado a ele ali na sexta dimensão, o que ainda não é a sétima dimensão. Mas a sexta dimensão é o paraíso, aonde aqueles que creram na palavra em todos os tempos e já partiram desta vida estão ali no corpo celestial. Um corpo semelhante a uma idade faixa etária de 18 a 21 anos de idade. Ali as pessoas não se envelhecem. Ali não estaremos mais sobre a ação do tempo. O Senhor Jesus Cristo falou em São João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele foi preparar este lugar.
E realmente, conforme ele disse, e este lugar está preparado. Agora, conforme a condição de Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então veja, as pessoas perdem a vida eterna, perdem esta vida de gozo perfeito. Aquela cidade, por exemplo, a cidade santa, esse lugar que o Senhor foi preparar para o seu povo, ali não tem cemitério, não tem. Porque nunca haverá um morto naquela vida. Então veja, as pessoas perdem esta oportunidade por quê? Porque pecou? Não, não é porque pecou. É por causa da incredulidade de não crer na palavra de Deus. Porque para o pecado, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus Criador, ele deu jeito para isso. Ele, como Elohim, foi aquele existente de si mesmo, o Deus Todo-Poderoso, sem princípio de dias e sem fins de vida. Ele nos criou. Ele determinou que esse mundo viesse à existência pelo poder da sua palavra e veio. E nós, como súditos dele, fomos manifestos e, na condição do livre-arbítrio, nós perdemos o direito à vida. Então veja, ele, em seu amor perfeito, se manifestou em carne para tomar a condenação que estava sobre o ser humano, sobre si. A cravou lá na cruz do Calvário. Então as pessoas hoje perdem a vida por quê? Por causa do pecado? Não, por causa da incredulidade. Por não receber o sacrifício que foi manifesto a nosso favor. Então veja, eles perdem a oportunidade da vida. Mas está diante de nós, amados. Nós estamos procurando levar ao conhecimento de todos a mensagem que ele prometeu, que nos levaria e nos colocaria na plataforma do arrebatamento. Então veja, essa mensagem ela é profetizada nas Escrituras, no Antigo Testamento. No Novo Testamento queremos citar algumas Escrituras. Por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, ele disse através do profeta Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos aí que todos os tempos que Deus fez algo sobre a face da terra a nosso favor, primeiro, ele enviou um profeta anunciando a mensagem, anunciando o que ele ia fazer, tal como esse sentido que mencionamos no começo da palestra, aquele acontecimento com a civilização antediluviana. Então ele enviou o profeta Noé, que pregou por 120 anos. Quando ele tirou o seu povo, Israel, do Egito, ele enviou Moisés. Então veja, sempre ele envia um profeta. Quando ele ia destruindo Nínive por causa do pecado, ele enviou Jonas. E você veja aí que aquele povo de Nínive recebeu a palavra de uma certa maneira que não só os seres humanos, o rei naquela cidade, mas puseram até os animais para jejuar por 3 dias. E veja, arrependimento, dando uma demonstração que ouviram a palavra de Deus. E aquela cidade que seria carbonizada dentro de 40 dias, ela foi poupada. Então veja, ela não foi queimada conforme Sodoma e Gomorra foi queimada. Porque quando Deus enviou aqueles 2 anjos até Sodoma,
simplesmente eles não creram na mensagem do anjo. Pelo contrário, fizeram o contrário, as suas manifestações foi contrária ao que o povo de Nínive se arrependeram, manifestaram. E hoje, amados ouvintes, nós estamos sobre a promessa do arrebatamento. Deixaremos esta dimensão humana. Veja aí, o apóstolo São Paulo, ele profetiza que é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Num abrir e piscar de olhos, ante ao soar da última trombeta. E você sabe que nós estamos sobre o soar da última trombeta? Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então veja, nós estamos em pleno cumprimento de profecias. Aquele povo, como já mencionei, 120 anos eles não creram na palavra. Mas foi eles. Morreram todos afogados, com exceção de Noé e mais 7 pessoas que era a sua própria família. Então veja, os demais pereceram todos nas águas do dilúvio por não crer na palavra. Isso aconteceu com eles. Mas e com nós hoje? Aí está diante de nós. O Antigo Testamento encerra com esta profecia: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então isso já tem acontecido. Esse profeta se manifestou. Cumprimento distinto numa só profecia, convertendo o coração dos pais aos filhos, cumpriu João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, isto é, Israel receberá graça. Mas e dos filhos aos pais? Ficou para nós hoje, Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então esse profeta ele nasceu em 1909. Em 1933 ele teve chamado direto da presença de Deus para levar a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está diante de nós a mensagem precursora da sua segunda vinda, tal como a profecia. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Restaurar é voltar ao original. Sairmos desta doutrina falsa que começou em Éfeso com o nicolaísmo, tendo uma ordem crescente, até chegar nesta era, quando o amarre do joio está sendo efetuado, mas o trigo está sendo ajuntado para o celeiro. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Veja, essa mensagem, ela vem para nos preparar para o arrebatamento. Esta mensagem, ela nos leva de volta à palavra original e ela está sendo traduzida praticamente em todos os idiomas na face terrestre. E o Senhor Jesus disse: o evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. Meu irmão, minha irmã, não deixe de obedecer à Bíblia Sagrada. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo não vem diante de nós numa forma
extra-bíblica, ele vem através da palavra que é anunciada pelos seus servos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.